Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Quero dar os parabéns a todos que vieram na casa hoje, que está bem frio, né? Nós vamos fazer uma fala, umas 2 horas, mais ou menos. Pelas 10 horas, estaremos todos em casa. Né, seu João? Bem aquecidinho. Brincadeira, vamos fazer uma palestra, pretensão querer fazer uma palestra, mas uma explanação sobre a autodesobsessão. Mas para nós chegarmos na autodesobsessão, nós temos que falar da obsessão e da desobsessão antes. Estamos perguntando aos irmãos, todos nós aqui acreditamos na obsessão? Todos já sofremos influência dos espíritos em nossas vidas? Diz no livro dos Espíritos que eles nos influenciam muito mais do que imaginamos, chegando ao ponto de nos conduzir. Então a coisa é bem séria, essa influência espiritual que os espíritos desencarnados, ou muitas vezes os encarnados, porque o pensamento é matéria, nos fazem. Vamos tentar responder um pouco o porquê disso. Como é que eu, um ser encarnado, consigo me proteger da ação dos espíritos inferiores em minha vida? O que eu preciso fazer para que isso não ocorra? Antes nós vamos falar da obsessão, as dimensões da vida. Alma, corpo e espírito. São 3. A alma, o corpo e o espírito. O que sucede à alma no instante da morte? Fácil, né? Volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se aparta momentaneamente. Nós estávamos agora há pouco no grupo de estudo e estávamos estudando sobre a mediunidade. Muitos de nós pensamos que, ao momento que nós desencarnamos, viramos santos. Somos umas pessoas diferentes. Voltamos ao mundo dos espíritos renovados. E aí está o grande engano que cada um de nós tem. Nós somos do mesmo jeito, tanto encarnados ou depois de desencarnados. Somos o mesmo espírito. Não ficamos santos nem melhoramos de uma hora para a outra. É um processo bem longo. Que definição se pode dar de espíritos? São seres inteligentes da criação. São as almas dos homens despojadas do corpo físico. Nós somos seres inteligentes da criação. E agora vamos começar a entrar na obsessão. Qual o conceito básico da obsessão? Domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade deles, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Quando um espírito bom ou mau quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se fora um manto. Então, a obsessão é o domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas, com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade deles, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. E como é que nós vamos conseguir fugir dessa influência? Como é que eu vou ter que agir para fugir a essa influência espiritual que não me atinge? E se nós queremos, pelo menos hoje, dar um toquezinho. Obsessão é a ação persistente que um espírito inferior exerce sobre outro espírito. E uma observação muito importante. Um obsessor não é um espírito necessariamente mau. Ele é, sim, um espírito inferior,
tão inferior como nós ainda o somos. Se assim não fosse, não estaríamos em um planeta de provas e expiações. Esse obsessor, que me judia um pouquinho, muitas vezes é da mesma categoria minha. Vamos nós sofrer a influência desse espírito. Esse obsessor, ele é tão qual evoluído conforme eu sou. Não somos nem melhores nem piores sofrendo essa influência. Então a obsessão ela é sempre realizada por um espírito inferior. O espírito superior não influencia no mal nada, só coisas boas. Os graus da obsessão. Aqui nós podemos ver nessa figura, ela vai caminhando. O amigo espiritual quer chegar nela e ela não deixa. Nós temos três categorias de obsessões: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Obsessão simples: ação dissimulada e persistente em que um espírito lança sobre a pessoa em seu pensamento, forçando-a a fazer suas vontades. Essa ação dissimulada que o espírito lança em nosso pensamento, mas porque nós deixamos ele fazer isso. Como nós abrimos a porta para ele chegar até nós. Nessa obsessão simples, ele nos coloca uma ação persistente em nosso pensamento. Não simples, é mais fácil de repeli-lo. Já na fascinação, é uma ilusão produzida pelo obsessor, diretamente na mente do seu alvo. Ideias fixas, mágoas, fantasias, imagens perturbadoras. Por aqui nós já podemos ter uma ideia se estamos sofrendo a ação do espírito. Essas ideias fixas que nós temos, essas mágoas que trazemos em nossos corações, as fantasias muitas vezes que criamos em nossa mente, imagens perturbadoras, se nos vem à mente toda hora uma coisa assim, vamos ter o cuidado de nos analisarmos se nós não estamos sofrendo a influência de um espírito. E como diz Kardec, lá no Livro dos Espíritos, que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos e que chegam geralmente a nos conduzir, temos que ficar sempre alerta. Aquelas ideias fascinadas que nós temos, que só nós vemos o benefício daquilo, que pessoas equilibradas e mais evoluídas veem que é uma bobagem, mas que nós temos ali. Aquele espírito vai chegando em nós e vai nos fanatizando, muitas vezes por bobagens. Nós, onde estivemos em Cruz Alta, no encontro regional espírita, e numa oficina que fizemos, nós falávamos dos desvios doutrinários, que é para nós sempre estar atentos. Naqueles livros que falam coisas fascinantes, que muitas vezes a gente quer ouvir, mas que a grande benefício da doutrina é a mudança moral de cada um. Para nós ficarmos sempre atentos nessas igrejas, vamos dizer assim, nesses textos que muitas vezes recebemos pela internet, recebemos em nossa casa, falando de mundos fantasiosos para nós, mas que a mudança desse mundo para um mundo melhor está dentro de cada um de nós. É uma mudança moral que cada um de nós tem que fazer. E espíritos fascinados estão aos montes ao nosso lado, plantando ideias em nossa mente, prejudicando-nos a nossa vida diária. Esse é o segundo grau da obsessão. E já é um grau bem mais prejudicial a nós. Mas existe um maior ainda, que é a subjugação. O Espírito age por mim, dentro de mim. Muitos dizem assim, mas eu sou um ser único. Sou. Mas ele vai nos
constrangindo, vai nos colocando ao redor dele, e nós fizemos tudo que o Espírito quer. Esta é a subjugação. É uma constrição moral física que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir a seu malgrado, conforme a vontade do seu constrangedor. Nessa figura, nós vemos a pessoa e o Espírito ao redor dela, agindo por ela. Mas como é que eu vou conseguir mudar isso? A influenciações espirituais. Como nós falamos antes, influem os Espíritos em nossos pensamentos e atos? Muito mais do que imaginas. No Livro dos Espíritos, pergunta 459. Veem os Espíritos tudo o que nós fazemos? Isso é uma curiosidade. Será que os Espíritos veem tudo o que nós fazemos? Diz Allan Kardec, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Constantemente estão ao nosso lado e veem tudo que a gente faz. E a obsessão é uma ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. É influência nociva, nos faz mal. Tem mais. É praticada somente por espíritos inferiores e decorre sempre de uma imperfeição moral nossa. Nós atraímos o Espírito para perto de nós, com os nossos pensamentos não bons, causas da obsessão, kármica, erros de vidas passadas. Nós trazemos aqueles erros, aquelas coisas que fizemos noutra vida, mas trazemos porque nós pedimos antes de reencarnar. Solicitamos aos espíritos encarregados da reencarnação: coloque tal prova no meu caminho, eu preciso expiá-la. Diz-nos Haroldo Dutra Dias que o nosso livre-arbítrio já é usado antes de nós reencarnarmos. Nós já optamos pelas provas que vamos passar antes de aqui nascermos. O que nós passamos hoje é consequência do livre-arbítrio que tivemos antes de reencarnarmos. Então, tal prova, tal coisa que acontece em minha vida, são causas de obsessões kármicas. E a gente tem muito isso. Não é por nós ser espírita, trabalhador da mesa mediúnica, e que tenha um cargo na sociedade espírita, que não sofremos essa influência. Sofremos sim. E muito sério. Outra causa moral, tendências de pensamento ou condutas ao erro. Essa moral que nós temos que melhorar, essa reforma íntima que eu tenho que fazer, também é uma causa de obsessão. A falta do bem. Não fizemos bem nem para nós, muito menos para os outros. Essa inoperância que nós temos em fazer o bem. Isso também é uma causa de obsessão. E como se processa? Sintonia mental, envolvimento fluídico e hipnose. Olha só a figurinha. O Espírito fica ao nosso lado o tempo todo. Diz-nos os Espíritos que nós temos que mudar essa nossa sintonia mental. Tirar aqueles pensamentos pessimistas, negativos, que nós trazemos, e muitas vezes olhamos a televisão, o noticiário, jornais, daí ficamos mais pessimistas do que já somos. Mudar essa psicosfera que está ao nosso redor, para que ela repela, retire esses espíritos do nosso lado. Esse envolvimento fluídico, muitas vezes, que eles fazem conosco, ela se processa dessas maneiras. As brechas psíquicas para a obsessão. Invigilância. Representação da invigilância. Aí vai falar das nossas ideias negativas, da depressão, do ódio, do desânimo, do ciúme. Nós dissemos, somos ciumentos. Somos muito ciumentos.
somos muito desanimados, temos muitas ideias negativas. Vamos fazer uma coisa, dissemos antes de começar, não vai dar certo. O que nós vamos trazer para nós? Que tipo de acompanhamento espiritual nós vamos trazer? Tristeza. Somos tristes. Atraímos espíritos tristes. Orgulho. Muitos de nós dizem, não sou orgulhoso. Eu não tenho orgulho. Será que não tem mesmo? Pessimismo. Somos pessimistas. Temos muito medo de enfrentar as coisas da vida. Egoísmo. Todos nós somos egoístas. Este mal que nos acompanha há milênios, o orgulho e o egoísmo. Desregramentos sexuais. Isso também é outra coisa muito, muito grave. E temos muitos vícios, fumo, álcool, drogas, tantas outras coisas. São as brechas psíquicas. Isso está no livro Os Poderes da Mente, de Sueli Caldas Schubert. Causas da obsessão. O que motiva o obsessor a fazer isso em nós? Vingança. Prazer de atormentar por pura ignorância. Desejo de fazer o mal por ódio e inveja do bem. Por achar que pode ajudar. Muitos. Como sofre? Desejo de fazer sofrer. Quando ele está sofrendo, ele quer fazer nós sofrer. Para fazer valer a sua opinião. Por apego exacerbado. Isso atrai o obsessor para fazer isso conosco. Ação do pensamento. A obsessão, como nós dissemos, é a ação persistente do mau espírito sobre uma pessoa. E desobsessão, aqui nós vamos começar a falar já da desobsessão. É a mudança de direção do pensamento para rumos nobres e construtivos. É essa mudança que eu tenho que fazer nos meus pensamentos, na minha vida, nos meus atos, para não sofrer essa influência, para repelir esses espíritos que se achegam perto de mim. Assim, de acordo com o pensamento, serão as nossas companhias espirituais. Dizia Jesus, dize-me o que pensas e te direi com quem andas. De acordo com o que pensamos, serão as nossas companhias espirituais. Se nós pensamos no bem, no amor, na vontade de fazer o bem para os outros, na caridade, nós vamos atrair espíritos que querem isso. Mas se nós temos pensamentos vingativos, somos pessimistas, não gostamos de tal pessoa, não somos benevolentes, o que nós vamos trair? Espíritos que se condizem com esta mesma condição. E aí é que está o ponto fundamental nisso tudo. É culpa do espírito? Não. É culpa minha. Não é culpa do espírito. Fui eu que o atraí para perto de mim. Fui eu que trouxe ele para junto de mim. E a prevenção dessa obsessão? O sentido da vida? Crescimento. O crescimento espiritual que eu preciso fazer para não sofrer essa influência no dia a dia. Crescer espiritualmente. Mudar esse paradigma de pensamentos que eu tenho. Voltar o meu pensamento para livros bons, programas bons. Voltar o meu pensamento para o otimismo. Elevação. Com tudo isso eu vou me elevar espiritualmente. E vou me desenvolver como pessoa, como espírito. Vou mudar o meu rumo no mundo. As várias existências terrenas têm por fim a superação das nossas imperfeições. Esse é o objetivo de eu estar encarnado na Terra. Como evitar a obsessão, desculpa. Disciplina das emoções e pensamentos. Disciplina é uma coisa que eu vou ter que fazer seguidamente. Reforma interior.
reformar aquele homem velho, que era tudo olho por olho, dente por dente, daquela velha lei de Moisés, que se fazem uma coisa para mim, eu faço o mesmo para ele. Mudar interiormente para ir em busca de uma coisa melhor. Prática do bem, trabalhar no bem, mudar meu pensamento para as coisas boas, para trabalhar no bem, prece e fé em Deus. A prece é um antídoto contra a obsessão. Torna-se necessário destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. A causa que atrai os maus espíritos. Prece fervorosa e esforços para melhorar-se constituem meios de afastar os maus espíritos. A prece fervorosa. Prática do bem e fé em Deus repelem a influência dos espíritos inferiores, nos diz Emmanuel. Prática do bem e fé em Deus. O bom procedimento sensibiliza o coração perverso do obsessor. Tira todo o pretexto às represálias e faz desse inimigo, que muitas vezes nós achamos um amigo, para o nosso lado. Ele vai ver nossa mudança de vida, mudança de pensamento, e vai ver que não adianta mais ficar ali. Eu não vou dar mais brecha para ele. Vou sensibilizá-lo com as minhas boas ações. Esse é o bom procedimento, e o mau procedimento irrita o inimigo, que se constitui instrumento de que a justiça de Deus serve para punir aquele que não perdoa. E agora nós chegamos na desobsessão. O que é essa desobsessão? Nós já falamos dela. Retirada dos espíritos que estão junto conosco. O que é essa autodesobsessão? Auto se diz eu. O que eu posso fazer para repelir os espíritos inferiores? O que quer dizer autodesobsessão? Ato de promover a própria pessoa a sua desobsessão, através da reforma íntima, tal como esclarece a doutrina espírita. Autodesobsessão, sinônimo de autoevangelização, autorreforma. É eu me reformar intimamente, é eu me evangelizar, é eu trazer a doutrina de Jesus para junto de mim, é eu me amar para amar as pessoas, e é eu mudar o meu pensamento. Procurar ser uma pessoa melhor. Essa autodesobsessão todos nós podemos fazer, só nós queremos. É o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. Nos diz o espírito de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Milhões Partidos, que a autoobsessão, que ninguém se engane, o obsediado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover a sua autodesobsessão. Nós vamos conseguir repelir esses espíritos que estão nos atormentando, em outras palavras, só se eu quiser. Se eu não quiser, ninguém consegue. Nem os trabalhos públicos, nem os trabalhos privados que é feito, nem passe isolado, nem trabalho mediúnico, nada. Se eu não quiser largar esta vida que eu levo hoje em dia, e estou sofrendo a influência dos espíritos em minha vida, que muitas vezes estão conduzindo a minha vida, se eu não quiser, ninguém vai conseguir tirar de mim. Aí a pessoa vem à casa espírita, recebe aqui o atendimento espiritual, passa essa portinha, como estou bem. Saio ali fora, não mudo nada, o Espírito está me esperando ali fora, para me acompanhar para a minha casa, para o meu trabalho, para me atormentar. Por quê? Não deu resultado o trabalho feito? Deu resultado. É eu que não mudei
mudei. Eu que continuei o mesmo. Jesus disse, quando curava, vá e não peques mais. O que ele queria dizer com isso? Vá e mude sua vida. Mude seu pensamento. Isso é o que nós possamos dizer. Entretanto, olha só o que Manuel Filomeno diz. Muitos pensam erroneamente que no centro espírita se verão livres de todos os males. De modo geral, quando recorrem aos centros, trazem um pensamento pré-concebido de que todos os seus problemas serão ali resolvidos, como por encanto. Muitos de nós chegamos na casa espírita muito ruins, muito acompanhados, e chegamos aqui e achamos que aqui vai se resolver tudo. Como que por encanto. Eu não preciso mais fazer nada. Eu fui lá, recebi o trabalho. Não. Se eu não mudar, não adianta. Julgam que pelo fato de buscar auxílio espiritual, passam de imediato toda a responsabilidade de seu tratamento para os espíritos e para os espíritas. Olha o que Manuel nos diz. Viemos aqui, trazemos os nossos problemas. Agora passei lá para o presidente da casa, para os médicos, para os espíritos. Eu já fiz minha parte. Fui lá procurar ajuda. Me humilhei no nosso pensar. Né? Agora eu não preciso fazer mais nada. Grande engano, né? Fazem como quem traz um grande e pesado fardo que alijam de seus próprios ombros, na tentativa de entregá-lo totalmente aos guias e aos médiuns. Aos primeiros sinais de que seus problemas não estão sendo resolvidos com a presteza que imaginavam, desiludem-se e vão buscar ajudas em outras partes. Não vem mais. Eu vou lá no Fé e Esperança, recebo o passe, tudo, mas não melhora. E nós perguntamos, e seu pensamento mudou? As suas atitudes no dia a dia mudaram? Você mudou o seu pensar, o seu fazer? O seu ser pessoa? Não. Como é que os espíritos vão retirar aquilo se eu não fiz a minha parte? Né? A primeira coisa a ser feita, portanto, é esclarecer ao paciente o quanto a sua participação é fundamental para o tratamento. E nisso reside quase toda a possibilidade de êxito. A nossa participação nesse tratamento é essencial para ter êxito. Sem isso, não conseguimos. Sabemos que existem obsessões incuráveis na presente encarnação. Esse é outro engano nosso. Nós as trazemos nas obsessões kármicas que nós estávamos falando. Que determinados casos de subjugação, de possessão, não serão totalmente solucionados nesta vida. São aqueles que exigem tratamento a longo prazo. É lento, mas belo é o processo de redenção da alma que se esforça por sua transformação, que luta consigo mesmo para superar o passado tiranizante. É uma batalha prolongada. Para nós termos uma ideia, fizemos o mal a uma pessoa durante várias encarnações. Não foi só uma. Há várias. E nessa, muitas vezes, o Espírito nos achou, como eles mesmos dizem nas reuniões mediúnicas, e nos acompanham. Será que nessa vida eu vou conseguir resgatar tudo que eu fiz em 10 encarnações, fazendo só o mal? Muito difícil. Nós mesmos pedimos isso. Sabemos, a doutrina espírita vem trazer para essas criaturas o consolo e o remédio, ensinando-lhes um novo caminho que deverão trilhar. Jesus logou ao futuro a terapêutica indicada a quaisquer casos de obsessão e também a medida profilática por excelência, imprescindível à humanidade de todos os tempos, ao dizer aos obsediados, a quem libertava dos maus espíritos:
não tornes a pecar. Lecionava a moralização interior da criatura, ensinando que não deviam reincidir nos vícios. Pregava a autodesobsessão. Jesus já pregava essa autodesobsessão. Então, a obsessão, o processo, a autodesobsessão diz: Jesus Cristo legou o futuro da terapêutica, que nem nós estávamos falando, indicado a quaisquer casos de obsessão, e também a medida profilática por excelência, imprescindível à humanidade de todos os tempos, ao dizer: não tornes a pecar. Não volte ao erro. Mude sua vida, mude seu pensamento, mude seus atos. Jesus já dizia isso. A doutrina diz a mesma coisa. A necessidade de nos reformarmos interiormente, de mudarmos. É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torna necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Esta reforma íntima. Cada um é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para o melhor. No diz Emmanuel, em Via de Luz. Ação do pensamento. Isso é importante. Disse Jesus: vigiai e orai. É no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos de comunhão de espírito a espírito. Acrescenta ainda o benfeitor espiritual, que a mente pode ser comparada a espelho vivo, que reflete as imagens que procura. Orai e vigiai. O valor da prece, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor, o poder da prece. A oração não suprime de imediato os quadros da aprovação, mas renova-nos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. E outra coisa, a caridade. O amor cobre a multidão de pecados. Caridade é a prática do bem, a favor de nós e dos outros, preservando-nos assim de todos os males que nos possam prejudicar a marcha ascensional. Caridade é amor. E para encerrar, nos disse Eurípides Barçanufo: aquele que encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior e de desobsessão natural. Então queremos frisar aos irmãos que a autodesobsessão está em nossas mãos. É a mudança que nós temos que fazer dos nossos pensamentos, palavras e ações. É a reforma íntima que cada um de nós necessita fazer. Que não nos alongamos mais e começamos a não sofrer tanta influência dos espíritos inferiores e a captar a influência dos espíritos superiores que estão ao nosso lado, sempre nos ajudando, sempre estão propensos ao bem para cada um de nós. Muito obrigado.